Amém? Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Boa noite. Que bom estar aqui de volta. Fazia tempo que eu não vim aqui. Por diversos motivos, né? O irmão sempre liga, mas às vezes não dá, né? Eu estava numa missão já há quase 4 anos, ajudando a minha esposa a cuidar da mãe, da minha sogra. E sexta-feira passada ela foi-se embora, foi morar com Deus. E aí agora tem mais tempo para essa missão externa, né? Missão da casa, da família e a missão externa. Mas é uma alegria muito grande estar aqui. Meu nome, para quem não conhece, meu nome é Antônio, pode me chamar de Toninho. Eu participo aqui do grupo de oração Verbo de Deus na paróquia de São Sebastião, na Vila Industrial. O irmão está aqui comigo, participa comigo lá, o Michel, né, e outros irmãos. É uma alegria muito grande. O nosso grupo de oração acontece toda segunda-feira. Nós estamos agora com 2 segunda-feiras que não teremos o grupo de oração por conta de evento que está acontecendo na paróquia, mas agora no começo do mês vamos retornar. Tá bom? É uma alegria muito grande estar aqui. Sou casado, tenho um casal de filhos, tenho uma menina com 32 anos, casada, tenho um filho e já tenho outro netinho vindo aí, o segundo neto. E tenho um garoto de 25 anos também casado. Muito bem, o tema que foi passado para a gente partilhar nessa noite diz assim: aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue. Está lá em Apocalipse 1, você não precisa pegar, está lá em Apocalipse 1, versículo 5b. Tá? Eu gostaria que você pegasse a passagem com a gente, para a gente refletir um pouquinho, que está em Efésios, primeiro capítulo de Efésios. Abre aí a palavra, primeiro capítulo de Efésios, no versículo 3 em diante, nós vamos até o 8º, para que a gente possa refletir. Assim como diz o tema, que aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados, os nossos pecados no seu sangue, e nós sabemos quem nos lavou com o seu sangue, quem nos deu a graça de perdoar os nossos pecados e de estar pronto sempre para perdoar os nossos pecados. Nós sabemos que é Jesus de Nazaré. Lá em João 3,16, a gente vai ver que o profeta diz assim o evangelista João diz assim que, com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nesse versículo nós vamos ver o quão grande é o amor de Deus por nós. Talvez não caiba na nossa mente, nós não temos noção de tão grande que é o amor de Deus, a ponto dele dar o seu Filho por amor a nós, a ponto do teu Filho ser crucificado, derramar todo o sangue no alto da cruz e nos lavar com seu sangue, nos purificar. Por isso que nós usamos o crucifixo, por isso que esse crucifixo está aqui, que é o símbolo do cristão. Não é que Jesus está morto na cruz, não, é quando nós olhamos para a cruz, nós imaginamos o amor tão grande, tão preciosíssimo, tão grandiosíssimo, que é o amor dele por nós. Ninguém foi pregado na cruz por amor a ninguém. Ninguém se ofereceu no madeiro por amor a ninguém, a não ser Jesus de Nazaré. Por isso que nós somos lavados. Por isso que nós somos libertos, somos purificados quando nós acreditamos em Jesus, naquele que lava, naquele que purifica, naquele que olha para nós e tem compaixão de nós, naquele que está sempre cuidando de nós.
Naquele que todos os dias olha para mim e para você e fala assim: não tenha medo, eu estou com você. A palavra não temas, não tenha medo na Bíblia, ela tem 360 vezes escrito na Bíblia. Será por quê? Quantos dias tem o ano? 365 e alguns anos tem 366. Olha como Deus é bom. Deus pensou até nesse ano que tem 366. Todo dia Deus fala para mim e para você: não tenha medo, não temas, fica firme, eu estou contigo. Veja o que está escrito aqui em Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante. Diz assim, olha que lindo o que São Paulo diz aos Efésios: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo, e nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Versículo 5. No seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade. Versículo 6. Para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, que nos foi concedida por ele no bem amado. Versículo 7. Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Versículo 8. Que derramou profusamente sobre nós, em torrentes de sabedoria e de prudência. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Gente, olha que maravilha, olha que coisa tremenda, quando São Paulo faz esse hino de louvor e providência de Deus. Veja, quando ele diz assim: ele nos escolheu nele antes da criação do mundo. Deus nos escolheu, te escolheu antes da criação do mundo e nos colocou diante de Jesus, que é o Filho dele, e diz para nós assim, olha: para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Portanto, Deus nos escolheu, nos fez santo e irrepreensível diante dos olhos dele. Então nós temos o direito, nós podemos olhar um para o outro e falar assim: você é santo, eu sou santo. Não porque eu quero, porque Deus quis. Deus quis assim, Deus nos escolheu, nos fez assim. É Deus que está falando. Quando nós olhamos para o outro, falamos assim: tu és santo, você é santo. Não quer dizer que você não tenha pecado, não é isso. Porque nós temos esse entendimento muitas vezes. Santo é aquele que está no altar. Não, existe o santo de altar, mas existem outros santos também, que somos nós. Nós somos filhos de Deus, somos santos, nós temos que assumir isso. E quando a gente assume isso, eu sou santo, eu quero ser santo, porque Deus me escolheu. Deus me escolheu para ser santo. E aí eu começo a honrar a minha santidade. Porque se eu sou santo, eu preciso fazer por onde ser santo, não é assim? Por quê? Porque a gente tem uma visão de santo, que santo é aquele que está próximo de Deus, é aquele que faz as coisas certas, aquele que é justo, aquele que faz o bem, não é assim? Sim ou não? Sim. Pensei que eu estava enganado, É assim que tem que ser.
E aí ele diz assim no versículo 5, no seu amor nos foi predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo. Olha, no amor dele, ele predestinou. O que é predestinar? É de maneira abundante, melhor. É determinar. Predestinar é determinar, ou seja, ele determinou e decidiu de antemão, ou seja, com antecedência. Ele predestinou. Ele decidiu com antecedência. Como filhos. Como filho, seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade. Beneplácito é exatamente a vontade soberana. É a boa vontade e total consentimento de Deus. Esse é o significado de beneplácito. Tem palavra na Bíblia que a gente tem que buscar o significado. Naquela época usava-se essas palavras. Então, essa palavra significa vontade soberana, a boa vontade e o total consentimento de Deus. De sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, que nos foi concedida por ele no bem-amado. Veja, quando nós acreditamos no sangue poderoso que foi derramado no alto da cruz, e nós tomamos posse disso, na Santa Missa, no sacrifício da Santa Missa, quando o sacerdote ergue ali o cálice, a hóstia para a consagração, é o momento onde nós fazemos uma experiência tremenda com Deus. E devemos fazer. Porque ali é onde acontece a graça, é onde acontece a transformação, é onde acontece o milagre. É a hora de nós pedirmos a nossa libertação, acreditar que o vinho transformou em sangue. Uma vez que eu recebo aquilo ali, eu preciso ser transformado. Eu acredito que eu sou lavado, que eu sou liberto, que eu sou purificado, que eu sou curado. E quando nós apresentamos alguém que pede a oração para nós, naquele momento, as coisas acontecem. Porque é através da fé que você tem, que você acredita que aquilo ali é realmente Jesus que está vivo ali, e você apresenta a pessoa. Gente, nós temos muitos dentro da nossa igreja, muitos testemunhos de pessoas que foram curadas nesse momento, nesta hora, aonde o sangue de Jesus nos lava, nos liberta, nos cura, nos restaura e liberta de muitas situações. Eu estava conversando agora ontem foi missa de 7º dia da minha sogra. Eu encontrei um irmão que foi na missa, amigo, e ele falou para mim assim, foi lá na catedral, o padre Luiz Fernando Soares. E aí ele falou assim para mim, irmão, eu venho na missa toda quinta-feira aqui, todo domingo. Faz 2 anos e meio que eu não ia na missa, eu ia na igreja evangélica, mas ele não era nem evangélico nem católico, ele não sabia o que fazer. E ele foi na missa, a esposa dele convidou ele estava com um problema seríssimo no casamento. Seríssimo, o casamento estava por um fio. E eles são jovens ainda. Ela convidou ele para ir na missa, ele foi. E ele disse que naquele momento que ele foi naquela missa, ele não conhecia o padre Luiz Fernando, ele foi na missa. No momento da homilia, ele disse que sentia que não era o padre, mas que era só agora ele entendeu isso,
porque na época ele não entendeu. Ele disse que Deus falava diretamente dentro dele. Dentro dele. Ele disse que ouvia o padre falando, mas aquela voz penetrava na alma dele. E quando o padre consagrou, no momento da consagração, que todo mundo ajoelhou e ele ficou de pé, ele diz que automaticamente as pernas, o joelho dele dobrou. Gente, uma pessoa que não vai na igreja evangélica, não tem esse hábito, não sabe nem o significado. Ele diz que o joelho dele dobrou. Ele ajoelhou naquele momento ali. Ele falou assim: eu não me confesso, eu não comunguei, porque eu não estava em estado de graça. Ele não falou essa palavra, mas ele disse que não se sentia preparado. Ele disse que daquele momento em diante, nunca mais faltou a missa. Ele se confessou e nunca mais faltou a missa. E eu nunca tinha ouvido da boca dele, mas eu sabia. Porque a esposa dele é serva no nosso grupo de oração. E só ontem ele falou para mim. Então, para você ver que quando nós acreditamos, Deus, Ele é e sempre será. O que não é, muitas vezes, é a nossa fé. Ah, não aconteceu. É culpa de Deus? Não, claro que não. Deus é ontem, hoje e sempre o mesmo Deus. Deus, você vindo ao grupo de oração ou não vindo, Ele continua sendo Deus, amém? Amém. Você indo à Santa Missa ou não indo, Ele continua sendo Deus. Você orando ou não, Ele continua sendo Deus. Quem não continua sendo o mesmo é a gente. É essa consciência que nós temos que ter. Eu servindo na igreja, na comunidade, no grupo de oração, no movimento, na pastoral, ou não, Deus continua sendo Deus. Não muda, não altera em nada. O que muda somos nós, porque nós somos dependentes de Deus. E precisamos ser dependentes, e Ele quer que nós sejamos dependentes dEle. Mas eu preciso ter essa consciência. Sem Deus eu não sou nada, eu não consigo nada, eu não tenho capacidade alguma, eu sou miserável. É esse reconhecimento que nós temos que ter, para que o sangue do Senhor nos lave, nos liberte, nos cure. Nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus. Nós precisamos reconhecer que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E a gente começa a entender isso não antes de ir para Deus, a gente só entende depois que passou. Às vezes Deus dá algumas missões, algumas ordens para a gente que a gente não entende, e às vezes a gente fica bravo, a gente fica chateado. Só que lá na frente você vai entender por que Deus me colocou naquela situação. É só assim que acontece. A minha sogra, os últimos dias dela, ela morou comigo, morou na minha casa. E eu não entendia, porque ela tem outra filha. E ela não queria ficar na casa da outra filha. Ela queria ficar lá em casa. E aí nós pegamos ela e levamos para casa, 40 dias. Ela ficou em casa. E ela gostava, e eu não entendia. A gente já vinha cuidando há muito tempo, a minha esposa cuidava de tudo dela, que ela queria que a minha esposa cuidasse. Só que agora, depois que ela morreu, que eu entendi. Uma que nós fomos fazer a conta, o dia que ela morreu, depois no outro dia que a gente foi fazer a conta, que deu exatamente 40 dias. 40 dias. Tem um significado muito grande na Bíblia. 40 dias. Quando deu os 40 dias, ela partiu. Só que a gente foi descobrir isso só depois, 2 dias depois do velório, depois do enterro.
Você está entendendo que a gente tem coisa que a gente não pode entender? Se Deus falasse para você, eu não sei o que você faz dentro da comunidade. Talvez você seja ministro da Eucaristia, eu não sei, trabalhe na acolhida, trabalhe na pastoral do dízimo, nos vicendianos, eu não sei. Mas se Deus, quando Deus te chamou a fazer alguma coisa, se Ele falasse para você, olha, você vai lá para pastoral tal, e lá tem gente chata, tem gente que é casca de peroba, tem fofoqueiro. Você vai ter que ir em lugar que você não... Você vai ter que abandonar muitas vezes a sua casa para ajudar lá. Você iria? Não. Claro que não. A gente não iria. Quando a gente vai assumir um negócio, Deus não fala para você. Ele só envia. Ele só chama. E a gente fala, dá o sim. É assim que funciona. Nós precisamos estar com o ouvido atento para o chamado de Deus. Quando Deus chamou, olha, presta bem atenção. Vocês já viram falar numa pessoa que chama Samuel, profeta Samuel, na Bíblia? Sim. Veja, quando Deus chamou Samuel, Samuel estava num seminário, ele ia ser padre. Ele era novinho. E aí ele estava dormindo e tinha um homem que cuidava dele que chamava Eli. Eli era um cara que tinha o coração voltado para Deus, tinha intimidade com Deus. Ele ouvia a voz de Deus. Mas Samuel ainda não. Quando ele estava dormindo, Samuel estava dormindo, Deus falou com Samuel. Ele ouviu uma voz, ele ouviu uma voz, Samuel, Samuel. Samuel levantou e foi falar com Eli. Senhor, o senhor me chamou? Ele falou, não. Chamei não, volta a dormir. Ele voltou a dormir. Deus chamou de novo, Samuel, Samuel. Ele foi lá e falou, acordou ele de novo. O senhor me chamou? Não te chamei não, volta a dormir. Ele voltou. Na terceira vez, Deus chamou de novo. Samuel, Samuel. Ele foi lá acordar de novo, Eli. O senhor me chamou? E aí, Eli, com a intimidade que ele tinha com Deus, falou para ele assim, volta a dormir. Se você ouvir a voz de novo, diga para ele, hã? Eis-me aqui. O que mais? Fala que o teu servo escuta. Veja que Deus nos chama, mas para eu ouvir, eu preciso estar purificado pelo sangue de Jesus. Eu preciso estar iluminado, eu preciso ter intimidade próximo para eu entender. Quantas vezes nós somos chamados e nós não ouvimos? Nós não escutamos. Ah, não tem ninguém falando comigo não, é coisa da minha cabeça. Hã? Não é assim? Isso é coisa da minha cabeça, não vou falar não. Hã? Quando a gente está rezando, intercessão, a gente fala, vamos fazer silêncio, Deus vai falar. Aí você fica ali em silêncio. Aí Deus está falando e você está ali engolindo as palavras. Ah não, isso aí é coisa da minha cabeça, não vou falar não. Quem aqui nunca passou por isso? Todo mundo que reza passa por isso. Muitas vezes. Por quê? Porque a gente não acredita que Deus está ali, está falando. Se Deus separou você e disse para você, escolheu antes da criação do mundo para ser santo, é porque Ele vai falar com você. Você é escolhido, você é separado. Precisa estar pronto. Pronto. Às vezes a gente fica esperando um milagre, mas você não precisa de milagre. Você precisa só de ouvir a voz de Deus.
Irmão, quem ouve a voz do Senhor, o direcionamento está pronto. Por isso que a palavra fala assim, olha, a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. É assim. Mas eu preciso estar atento. Eu preciso estar atento ao que vai acontecer. Veja, no versículo 7 diz assim, melhor, eu vou continuar no 6 aqui. Para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, que nos foi concedida por ele no bem-amado. E aí o 7º fala assim, nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Veja, quando Deus nos predestinou, Ele nos ligou ao seu Filho Jesus. E nesse Filho Jesus, nós temos a redenção pelo sangue, a redenção dos pecados, a remissão dos pecados, melhor. Nós não podemos ter dúvida de que Jesus, Deus, nos liga a Ele como filho e como irmão de Jesus. E por Ele, nele, no Filho, nós temos a libertação, a purificação, a salvação. É por isso que Ele tem que ser o Senhor da nossa vida. É por isso que nós temos que assumir que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, de tudo que eu tenho, da minha casa, da minha família. Aconteça o que acontecer, esteja da forma que estiver, mas Jesus está comigo. Ele me garantiu isso. Ele falou para mim, olha, eu estou contigo até o fim, até o fim, até o fim. Não tenha medo. Vai acontecer muitas coisas. Mas eu estou com você. Vai cair 1000 de um lado, 10.000 do outro. Mas você vai ficar intacto. Fica firme. Esteja comigo. Acredite, confie. Confie, não se desespere. Fale de mim. Anuncia para as pessoas que neste grupo de oração, unidos em Cristo, o Senhor habita, Ele está vivo, Ele age, Ele manifesta. Anuncia. Nós não podemos ficar nesse grupinho de pessoas acreditando que Jesus é o Senhor só para mim. Eu não posso. Eu não posso. Eu preciso mostrar, Toninho, mas eu não tenho esse dom de falar que nem você. Não precisa falar. Se você não tem o dom, se você tem, fala. Mas se você não tem, deixa Jesus falar através de você, através das suas atitudes, através da sua vida, através do jeito que você ouve as suas músicas, através do jeito que você reza, através do jeito que você anda, que você se veste. Eu não sei, o Senhor, Ele pode manifestar de todas as formas que você imaginar. Embora você não consiga falar. Eu não tenho esse dom de falar, mas você tem o dom de abraçar, tem o dom de sorrir, tem o dom de ajudar. Gente, só não tem esses dons quem já morreu. Todos nós temos alguma coisa a oferecer. Jesus quer manifestar, quer ser visto através do violão que a irmã toca. Sentadinha, sorrindo. Através do seu abraço, através do seu gesto. Através de um gesto que a gente fala, você está precisando de ajuda? Sabe aquele gesto que você está ali, você vai subir o prédio do seu elevador ali, o elevador do seu prédio ali, e aí você vê, você apertou o botão.
O elevador chegou. Você percebeu que está chegando um vizinho seu ali, você entra para dentro e aperta para fechar para você subir sozinho? O vizinho não ia com você? Então, pois é, às vezes era Jesus que queria subir com você. Você fechou a porta na cara dele. São pequenos gestos. Falar é só mais uma coisa. Falar até papagaio fala. Repetido. Exatamente. Então, a gente tem que tomar cuidado. São os gestos, são testemunho. É testemunho. Sair na rua, gente, quem não sai na rua encontra com alguém conhecido, não é verdade? Encontra com a comadre, com o compadre, encontra com a fofoqueira, com aquele que não fala, com o mudo, com o cego. Não custa nada falar assim, olha, toda sexta-feira tem um grupo de oração que acontece ali. Quantas horas é o grupo, irmão? 2 horas? 2 horas. 2 horas de grupo de oração. 2 horas de grupo de oração. Gente, as pessoas estão carentes em ouvir uma palavra de conforto, um abraço. Quantas pessoas... Eu vou dar um testemunho rapidinho. Hoje, eu estava conversando com uma pessoa no trabalho. Estava conversando com uma pessoa e eu falei de Jesus para ela. Foi 3 palavras, os olhos encheram de lágrimas. Não precisa muita coisa. O povo está necessitado, as pessoas, existe uma urgência tremenda, tremenda. Se você falar para a pessoa, olha, nós temos um grupo de oração, o Senhor tem manifestado, Ele tem feito grandes coisas, você não quer ir lá? Nós vamos orar pela sua família. Nós vamos orar pelo seu filho, pelo seu neto, pela situação, pelo seu trabalho, pelo seu desemprego. Eu não sei. Não, tá tudo bem, então vamos lá agradecer o Senhor, vamos lá louvar a Deus. Se você não quiser ficar até o fim, você não fica, mas vai lá fazer uma visita pra gente. Irmão, eu duvido se a próxima vez que eu vier pregar aqui, ou vocês estão em outro local maior, porque a paróquia aqui tem bastante lugar, ou isso aqui vai estar arrebatado. Vai estar lotado de pessoas, de cadeira espalhada por aqui e pessoas sentadas. Mas eu e você precisamos fazer. Não adianta você pegar a sua Bíblia e sair com ela debaixo da blusa para ninguém ver e vir para o grupo de oração toda sexta-feira. Adianta para você. Mas será que é só isso que Deus quer? Seu vizinho às vezes está se matando. Está uma guerra lá. E por falta de você falar, olha, existe um Jesus, um Senhor que pode mudar a sua história. Fale com convicção, irmão. Olhe para Ele e fale assim, olha, se Jesus não mudar a sua vida, eu paro de seguir Ele. Se esse Deus que mudou a minha história, eu, Antônio, Toninho, não mudar a sua vida, eu jogo a minha Bíblia fora. Porque o que Ele fez na minha... Ele pode fazer na vida de qualquer um. Eu não valia nem R$1. Hoje já vale até o dobro. Então ele pode fazer, mas eu preciso falar, você precisa falar. O Senhor está gritando dentro de você para anunciar. O Senhor ele já lavou você com sangue, Ele já purificou. Ele já libertou você, Ele já trouxe você para o grupo de oração. Ele já falou aos seus ouvidos, ao seu coração. Eu estou contigo. Eu vou estar com você a todo momento. Você está esperando o quê? Deixa o Senhor sair, deixa o Senhor falar. Deixa o Senhor sorrir através de você. Às vezes um olhar que a gente dá para a pessoa e um sorriso, a pessoa olha para você e fala, tem coisa diferente naquela pessoa, não é possível. Nessa situação econômica, o país tal, o cara está sorrindo, com o olho brilhando. O que é isso? As pessoas ficam atentas a essas coisas. Ela pode até não comentar, mas ela vai perceber, tem coisa diferente dessa pessoa. Não é possível, uma hora eu vou perguntar para ele o que ele faz. Ele deve ter alguma máquina de fazer dinheiro, alguma coisa, para estar dando risada desse jeito, não é verdade? Que as pessoas pensam assim, que quem é feliz é só quem tem dinheiro. Né? É claro que um dinheirinho é bom, né? Claro que é. Tudo é abençoado, claro que é. Mas existe algo muito melhor do que dinheiro.
que se chama Jesus de Nazaré. Ele se deu por nós. É Ele, só Ele que pode mudar a nossa história. E é Ele que vai dizer lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu caio para dentro. Se você não abrir, eu fico de fora. Se você abrir, eu janto com você, eu durmo com você, eu fico com você, eu cuido de você. E Jesus está batendo. O tempo inteiro. Está batendo. E a gente não... não, deixa quieto. Vou não. Mais para frente eu vou. Né? A gente às vezes não convida a pessoa porque a gente já dá a resposta, sabia? Vou convidar ela, ela vai falar que hoje não vai dar não. Um dia eu vou. Reza por mim. Você chama hoje, não quer ir. Aí você para de chamar porque não quer ir. A gente desiste. A gente desiste. Tem que insistir. Se ela falar assim, um dia eu vou, aquele outro dia você passa e fala assim, hoje é o dia, irmão. E aí? Vamos? É agora, irmão. Outro dia fala assim, outro dia eu vou. Fala, irmã, às vezes pode ser que não exista o outro dia. Quem aqui sabe que amanhã nós vamos estar aqui no mundo? A senhora sabe? Ninguém sabe. Por isso que Deus fala assim, olha, não se preocupeis com o dia de amanhã. O de hoje basta, então vamos viver hoje. É hoje, quando nós rezar, nós temos que rezar, irmão. Tem que rezar para abrir o céu. Tem que rezar a ponto do céu abrir e nós sermos arrebatados. Nós não podemos fazer uma oração. Hoje eu vou fazer uma oraçãozinha mais ou menos, que amanhã eu rezo melhor. Reza mesmo? Será que você vai estar aqui para rezar? A gente dorme e não acorda mais. Não acorda mais. A única certeza que nós temos é que nós vamos embora deste mundo. Eu falo assim para não falar morte. Tem gente que tem medo da morte, não é mesmo? Eu já sou bem de boa. Eu sou bem amigo da morte. Eu não estou nem aí, não. A hora que tiver que ir, eu vou. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou para cima. Por quê? Porque eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Ninguém de nós sabemos. Eu não sabia que minha sogra morreu agora. Tinha só 75 anos. Minha mãe deitou, 1 ano e meio atrás, ela deitou uma mulher saudável, vaidosa, linda, maravilhosa. O irmão conheceu, foi no grupo de oração. Deitou, não acordou. Foi acordar no céu. Meu irmão me ligou e falou assim, a mamãe morreu. Eu falei, quê? Eu tive antes de ontem, eu jantei com ela, ué. Ainda sentei ela no meu colo, que eu tinha mania de fazer isso com ela. Que? Ela tá morta. 8 horas da manhã. Eu falei, não é possível. A nossa vida é assim. Por isso que a gente não pode esperar. Deus está chamando, Deus chamou. É agora. Não é para depois, é agora. Quando Deus nos chama, a cura já está acontecendo há tempo. Deus já está cuidando de nós faz tempo. Deus sempre cuidou da gente. É a gente que não vê as coisas. Quando Deus nos chama, Ele tem algo assim tremendo que já está acontecendo na nossa vida. A gente só precisa dizer, eis-me aqui. Fala que o teu servo escuta, Senhor. Estar pronto. Só que a gente não faz. E por isso acontece o que acontece. A gente desanima. Porque quando a gente não assume compromisso com Deus, a gente só quer ser lavado pelo sangue. Senhor, lava pelo sangue. Aí outro dia a gente volta sujo, lava de novo, Senhor. Aí depois a gente volta escangalhado de novo, lava de novo. A gente só quer. Mas aí quando Deus lava e fala para você, agora vestes nova. Vamos servir? Vamos evangelizar? Vamos fazer o bem? Vamos orar pela sua casa, pela sua família, pelo povo, pelo Jardim da Granja, pela comunidade, pelo grupo Unidos em Cristo? Não, Senhor. Não estou preparado. Vou esperar mais um pouquinho. Quando os irmãos chamam assim, um participante, vamos perseverar no grupo de oração, vamos ser servos. Não estou preparado. Não. Para mim não dá ainda. Vamos esperar mais um pouquinho.
Não é assim? Nós precisamos assumir o nosso lugar. Assumir o lugar de liberto pelo sangue de Jesus. Deixar que o Espírito Santo nos guie, nos mova. Fala comigo, mas eu preciso dar o passo. Eu rezo, mas aquela oração que eu fico num lugar só. Sabe aquela mesmice? A minha oração é repetitiva, é as mesmas palavras, no mesmo lugar, no mesmo banco, eu fico no mesmo lugar. Lembra, para a gente rezar, lembra daquela passagem onde Moisés pegava o rebanho do sogro dele e levava no pasto todo dia. Todo dia ele levava o rebanho. Um dia Deus falou com ele. Um dia Deus falou para ele, olha, vai além. Vai além. Você sempre vai no mesmo lugar, vai além. E aí ele foi além, ele ouviu. Ele foi além e aí Deus falou para ele, agora sim, tira o sapato agora. Porque esse lugar é santo. E aí a sarça começou a pegar fogo. É isso que precisa acontecer com a gente. Ir além. Hoje eu vou rezar diferente. Hoje eu não vou sentar naquele banco, não. Eu quero ficar num lugar mais aberto, que hoje o céu vai abrir. E rezar diferente. Mas eu tenho que rezar igual o Toninho? Eu tenho que rezar igual o irmão? Tenho que rezar... Não! Reza do seu jeito. Tem gente que não precisa abrir a boca para gritar. Porque dentro dela há um grito. A minha esposa é uma pessoa silenciosa para rezar. Mas é uma pessoa que tem uma intimidade com Deus tremenda. Pequenininha, mas tem uma intimidade com Deus tremenda, mansa. Não precisa gritar igual o Toninho. Não, o Toninho é escandaloso. Mas é do jeito, mas é o coração que tem que pegar fogo. É rasgar o coração, como diz a palavra de Deus, diante dele. Para que ele possa transformar, para que ele possa curar, para que ele possa fazer algo novo. Amém? Fica de pé, vamos rezar. Coloca a mão sobre o seu coração. Fecha os seus olhos um pouquinho. Diante de tudo isso que Deus falou com você, eu sei que Ele falou. Talvez você não tenha prestado atenção em tudo, mas uma palavra que Deus falou com você, é diante dessa palavra que eu quero convidar você a rezar. A se colocar na presença de Deus e falar para o Senhor, Senhor, eu assumo isso. Eu aceito isso, Senhor. A partir de agora, meu Deus, eu quero ser uma pessoa nova. Eu quero tomar atitude, Senhor, que eu nunca tomei na minha vida, porque eu reconheço a Tua presença, a Tua grandeza, a Tua beleza, a Tua bondade, Senhor. A Tua soberania, Senhor. Eu reconheço, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor, sobre a minha vida. Por isso eu estou aqui, Senhor. Fala que eu escuto, Senhor. Fala o meu coração, a minha alma, Senhor. Fala, Senhor, no meus pensamentos, mas fala comigo, Jesus. Eis-me aqui, eis aqui a minha casa, a minha família, Senhor, todas as necessidades, toda a miséria do meu coração, Senhor. Eu quero, Senhor, eu necessito, Senhor, eu preciso de Ti. Abre, Senhor, as comportas do céu, Senhor. Encharca o meu coração, encharca a minha alma, Senhor. Levanta-me, Senhor, coloca-me de pé diante dos desafios, Senhor. Toma a minha casa, Senhor, a minha família, Senhor, o estado que nós encontramos, Senhor. Abre, Senhor, as comportas do céu. Oh, la surianda, la balacanta, la surie. Vem, Espírito Santo, vem dos quatro cantos do céu, Senhor. Sopra sobre mim, sobre este lugar, sobre este grupo de oração, sobre essa comunidade, Senhor. Sopra, Senhor, poderosamente dos quatro cantos do céu. Orianda, la balachurianda, la balacanta, la surianda, la balacanta, la surie. Oh, la balabalaharia, la balacanta, la surianda, la balacanta, la surie. Oh, la balabalaharia, la balacanta, la surianda, la balaharia, la canta, la surie. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, batiza-nos, Senhor. Renova, Senhor, as forças, Senhor. Aumenta a nossa fé, a nossa esperança, ó Deus. Orianda, la balabala canta, la surianda, la balacanta, la surie. Oh,
Oriandara bala 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 hariala bala cantara shuriandara bala cantala surie. Oh la bala shuriandara bala cantala surie. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Levanta este grupo de oração, Senhor. Levanta, Senhor, este povo, Senhor. Sopra, Senhor, sobre este bairro, sobre essa comunidade, Senhor, o teu Espírito. Incendeia, Senhor, o coração do teu povo. Incendeia este lugar, Senhor. Incendeia a alma, Senhor, dos teus filhos e filhas, Senhor, que aqui estão. Oriandalabala shuriandarabala cantala suriandarabala cantala surie. Oh, la bala bala haria la bala canta la shurianda la bala canta la surie. Oh, la bala shurianda la bala canta la surianda la canta la surie. Oh, la bala shurie. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede, canta. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós. Sopra em nós. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós. Sopra em nós. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco, com teu poder. Rasga o céu, meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem Espírito. Sopra sobre cada um de nós, nos dando uma nova vida, Senhor. Vem, Espírito Santo, sopra sobre cada um de nós, Senhor. Para que esse Espírito Santo venha sobre cada um de nós, as nossas histórias, sobre as nossas famílias. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Sopra sobre esse local, Senhor. Sopra sobre cada um de nós. O Senhor está tocando em duas mulheres com você tinha fortes dores nas costas. O Senhor está tocando em você agora, mulher. Você vai voltar para sua casa e você vai perceber que houve um alívio de toda a dor que você estava sentindo. O Espírito do Senhor repousa sobre ti. Ura balabala shuriandara bala cantara suri. Ula suriandara cantara suri. O Senhor visita também uma pessoa. Você tem passado por uma tribulação tremenda, uma confusão tremenda. A visualização que Deus me dá é de você sem direção alguma, como se você estivesse se batendo. Nada dá certo. Neste momento o Senhor está dizendo para você, filho, filha, deixa eu ser o Senhor da sua vida. Deixa eu ser o Senhor da sua vida a partir de agora. E você verá as bênçãos.
E você verá que o seu caminho será iluminado a partir de hoje. E as coisas começarão a dar certo. Aleluia, Senhor. Bendito seja. Bendito seja. Você que ora pela sua casa, pela sua família. O Senhor me mostra assim um clima muito ruim dentro da sua casa, uma escuridão. A partir de hoje você vai chegar na sua casa e vai proclamar o senhorio de Jesus dentro da sua casa. Você vai dizer que esta casa pertence a Ele, que tudo que há dentro dela pertence a Jesus de Nazaré. A luz de Cristo entrará na sua casa e a sua casa está sendo liberta agora. A sua casa está sendo liberta de toda a escuridão, de toda a treva. Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, toma posse da bênção, da graça de Deus sobre a sua vida. Seja luz lá na sua casa. Seja luz, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Não tenha medo de nada. O Senhor é contigo. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito seja Deus, Pai Todo-Poderoso, que nos abençoou em Jesus Cristo, que nos predestinou. Muito obrigado, Senhor, Obrigado. pela bênção, Senhor, que a Tua palavra vem dizer a mim nessa noite, Senhor. Bendito seja. Porque a Tua palavra é vida, Senhor. A Tua palavra, Senhor, renova, Senhor. E Tu, Senhor, me predestinou a ser santo, Senhor. Muito obrigado. Eu te louvo e agradeço, Senhor, por Tu, Senhor, dar esse sinal na minha vida, Senhor. E nessa mesma palavra, meu irmão, lá no versículo 12, vai falar que nós somos selados. Selado com o Espírito Santo de Deus. Nós não somos qualquer coisa, não, gente. Muito obrigado, Senhor.